Hoje vamos trafegar pelo mundo do feminismo e do enfrentamento à violência de raça e gênero, particularmente ao feminicídio. Como pode uma mulher vinda do mundo das passarelas ganhar proeminência como ativista em favor de causas que, graças a pessoas como ela, vem ganhando maior visibilidade e provocando reações positivas em segmentos importantes de nossa sociedade? Racismo. Vamos falar sobre isso? O tema do racismo sempre incomodou muita gente. Por séculos, o Brasil se calou sobre o assunto, acreditando não ser este um problema da sociedade brasileira. Por muito tempo, os livros de história negaram a participação de negros africanos, indígenas, ciganos e seus descendentes na construção de nossa sociedade. A consequência disso aparece na forma de como negros e negras foram tratados, considerados incapazes e inferiores, sendo hostilizados por seus traços físicos e sua cor. Hoje, o silêncio se quebrou. Vemos casos e mais casos de racismo noticiados, reforçando ainda mais a ideia de inferioridade. Piadas sobre cabelo crespo, artistas brancos pintados de preto, imagens que associem o negro a animais. Isso definitivamente não nos ajuda. Precisamos avançar e para isso é importante que você fale e ouça. Fale sobre isso com seus amigos, sua família. Já que o assunto está aí, não fuja, não finja que não é com você. Seja você de qualquer etnia. Escute o que os outros pensam e fale seu ponto de vista. Pergunte, questione, tenha dúvidas. Quanto mais falarmos sobre o racismo, mais fácil será erradicá-lo. E se ainda é algo que lhe incomoda, acredite, é porque o problema ainda existe. E o problema é sério. O racismo mata todos os dias. E quando você se cala, está colaborando com isso. Nossa convidada de hoje tem uma carreira de destaque como atriz e modelo e também como militante de causas sociais. Presidente do Sindicato dos Modelos Profissionais do Rio de Janeiro e vice-presidente do Instituto Social Black Brasil, é também a criadora do projeto HTA Beauty Fashion Brasil, coordenadora do coletivo As Bititas, membro do coletivo Gerem e do grupo Entrou por uma Porta, além de militante da Educafro e do Fórum Estadual das Mulheres Negras. Como tal, tem atuado no combate ao racismo, à violência contra a mulher, à exploração sexual infantil, à homofobia, à transfobia e à gordofobia. Vamos conversar com a modelo, atriz e militante Rogéria Cardial, HTA. Rogéria, é um prazer muito grande a gente receber você aqui no Cult em Resenha, sendo você uma mulher com um envolvimento tão amplo nas causas das chamadas minorias, o que, no caso específico dos negros, Abdias Nascimento dizia que era uma maioria minorizada. Como é que você começou a sua carreira como modelo? Boa noite a todos, todas e todos. Eu comecei minha carreira como modelo aos 16 anos de idade. Não era o perfil almejado no mercado na época, o perfil europeu, mas era um perfil inovador da época até então. Porque a moda ela faz parte da revolução, quebra de estereótipo, aquela quebra de que você deve vestir igual, ter o mesmo padrão. Então, com os meus 16 anos de idade, surgiu aquele padrão boyfriend, aquele novo estilo de vestimenta, que eram calças mais despojadas, camisa mais despojada, onde as meninas tiveram acesso a andar de skate, a praticar esportes que até então eram esportes masculinos. Então, a gente criou esse estilo, surgiu esse estilo, e eu tinha esse estilo. Não a altura ideal, não a cor ideal, não o padrão europeu ideal, mas o perfil da menina boyfriend. E como é que você se sentia como uma exceção, né? Como uma jovem negra num ambiente que até então excluía, né, os negros? Como é que você se sentiu? Primeiro, a gente sente em um nicho que a gente não faz parte, porque a gente sente que a gente está sendo preterida, que a gente não está sendo desejada naquele local pelo simples olhar de cima para baixo, pois eu não tenho 1,75, sou modelo do NAI, abaixo de 1,75, não tinha a cor das meninas do cast, não tinha a mesma mãe, o mesmo pai, classe média, que trazia o filho, a filha ao casting para desfilar. E já sentia isso no trato da prova da roupa. Surgia não tinham lenços umedecidos, mas surgia um pano molhadinho,
pouquinho de sabão para a única menina negra do cast fazer uma higienização antes de provar o figurino, antes de provar a peça. Na hora do backstage, que é aquele procedimento que as meninas ficam super empolgadas para entrar, eu já sabia que seria uma tortura, porque o meu cabelo cacheado, eles tinham um tratamento diferenciado. A reclamação das cabeleireiras, a reclamação do produtor e da produtora e o trato de pegar um cabelo desse cacheado, da raiz até as pontas, com aquela escova que você faz quando faz escova molhada, mas a seco com um secador bem quente em cima, a fim de alisar o cabelo. A maquiagem era diferente, era a boca de Emília, que eu digo hoje, né? Que era totalmente o rosto coberto com base e aquele batom só no centro. Uma boca de Emília, porque o que hoje pagam, né, caro para aumentar os lábios, naquela época se considerava o beiço de mula, boca de babuíno, totalmente fora do padrão. Era aquela humilhação que a gente engolia seco, engolia as lágrimas pelo trabalho, pelo cachê e por estar ali. Mas era bem difícil, era bem violento. Você falou de toda essa oposição, mas quem é que promoveu esse seu ingresso no mundo das passarelas? Bom, assim que eu acessei o mercado da passarela, eu estava andando totalmente despojada, eu andava de skate, andava de patins, estava Então já tinha aquela característica que você falou, a roupa para skatistas, para esportistas, isso você já era. Isso eu já era. E quando eles precisavam de alguém que tivesse o perfil, né? Porque a gente só consegue passar a verdade quando a gente vive essa verdade ou estuda essa verdade. E o nosso laboratório é a nossa própria vida, né? E tivesse aquele perfil realmente na passarela, de entrar despojada, totalmente diferente daquelas meninas que tinham dinheiro e acessos a cursos caros de modelo e manequim. Eu era aquilo normal, de entrar com o skate embaixo do braço, despojada, segurar no boné, aquilo que era bem natural de mim. Então, andando na rua, na Zona Norte, próximo a um shopping, uma pessoa que hoje nós citamos como olheiro, que eu acredito que na época ele era um dos produtores, estavam procurando um perfil até então, não tinha, bateu o olho e falou, olha, primeiro me abordou, né, eu saí correndo, menor de idade, não sabia o que era, saí correndo, a pessoa gritando dentro do shopping, eu saí literalmente correndo com a pessoa, aquele homem me chamando no meio da rua, eu pensei que fosse tudo, um tarado, um estuprador, que na época tinha muito isso, repercutia bastante o perigo das meninas na rua. Ele me perseguiu, me deu um papel, até então na época não existiam esses cartões, me deu um papel com o telefone e disse onde era para procurar. Não tinha acesso ao telefone, não liguei. Mas comentei com a mãe de uma amiga que já participava dessas coisas, desfilava e tudo mais, e eu contei, não dando nem crédito a mim, me autodeslegitimando, como pode eu? Não tenho esse perfil. Eu sempre ouvi que eu não tinha nem esse perfil, que eu gostava muito de brincar na frente da TV, imitar personagem. E olha, procura outra coisa, que você não tem perfil da televisão. Ela me acompanhou, chegou lá, de fato, era assim, para desfilar em umas marcas, que eram lançamentos de umas marcas estilo boyfriend. Perfeito. Mas aí, você também tem, enfim, na sua carreira, ter sido atriz ou ser uma atriz. Como é que você foi para esse lado? Então, eu era uma aluna bem quietinha, né? Porque a criança negra na escola, a nossa maneira de se defender contra o racismo é na agressividade. Porque primeiro a gente reclama para a tia não faz nada. A tia sequer nota que a gente está presente na sala de aula. A tia literalmente nos exclui. Eu não servia para ser a aluna do mês, eu não servia para ser a sinhazinha, não servia para nada. Então, a gente vai sofrendo esse tipo de racismo bem gritante, que a escola é um ambiente que eu digo que é tóxico e exclusivo. Então, eu comecei a reagir àquela forma de racismo que era constantemente. O racismo, o preconceito, porque minha família era uma família muito pobre, então não tinha como vestir direito, não tinha que calçar direito. Então, eu sofria o que não era bullying, a gente sabe que é um racismo, constantemente. E era uma coisa de pisou na escola, eu entrava no meio da roda, eu ia para a roda para alegrar, né? Eu era colocada nessa roda e exposta. Olha o sapato, roupa, olha o cabelo, olha isso. E eu comecei a ficar agressiva, tanto me defendendo quanto defendendo os meus irmãos que são negros de pele retinta. E
Um belo dia, o professor de arte cênica achou que estaria me punindo, ou não, mas a atitude dele bem áspera, porque eu não fazia parte de nenhum dos personagens. Eu era uma criança e eu não me enquadrava na Maria, a linda estrela. E ele achou de me puniu me colocando numa peça teatral para decorar os textos, para aprender os textos, e já que eu sabia tudo, que eu não queria prestar atenção, mas esse não era o motivo, que eu iria ajudar os colegas. Até então eu ia decorar e ajudar os colegas. Só que o anjo Gabriel não compareceu nos ensaios finais. E eu sabia todas as falas e sabia atuar. Então, ali eu comecei a atuar como atriz e, de certa forma, como criança mesmo, dirigir, pegar texto, montar peças teatrais, e eu fui levando isso para a vida. Tanto na escola, quanto na minha rua, na comunidade, eu utilizava de fantoches e, sem saber o que eu estava fazendo, eu já ficava lá em cima. Olha, vem uns vovozinhos, senta aqui no meu colo. Não, eu não posso sentar no colo do vovô. E com esses temas, e sobre fome, e sobre ser humilhado, e não fazer parte de grupos, então já entrei nesse universo, que é um universo lúdico, mas é um universo que, de certa forma, traz uma cura, e trago isso ao longo da minha vida, como cura, como militância. Não, isso é muito interessante, porque é um exemplo de como certos fatos negativos, certas condições que se apresentam negativamente para a gente, podem se transformar, pelo contrário, num motor que nos impulsiona para um outro espaço que a gente às vezes nem pensava, né? Nem imaginava, como foi o seu caso. Mas como é que entra a militância dentro dessa história? E você poderia nos explicar o significado desse seu último sobrenome, HTA. Eu acho que é relacionado com isso, não? Eu sempre acompanhei minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que até hoje vai fazer 70 anos. Ela é uma pessoa que trabalha com plantas, ervas, tratamentos naturais e sempre ajudou as pessoas. E eu sempre fiz parte de grupos de arrecadar roupas, alimentos e sempre juntar. E mesmo precisando, nós só retirávamos quando o doador falava: esse é para sua família. E distribuir. Sempre trabalhei nessas atividades, sempre brinquei de fazer escolinha para ajudar os amiguinhos da rua. E aquela brincadeira, de fato, a gente acabava sempre ensinando. Eu fui abusada aos 3 anos de idade. Depois eu fui abusada com 3 anos de idade. Isso a gente só descobre quando a gente entra na fase que a gente tem o entendimento e pensa: eu fui abusada, aquilo foi um abuso. Depois eu fui abusada dos 9 aos 12 anos de idade. E sem um acompanhamento, sem o entendimento, sem a escuta, porque hoje a gente tem informações, mas antigamente, e hoje isso ainda acontece, quando uma criança é abusada e vai contar, o pai e a mãe primeiro não quer acreditar, porque acha tão absurdo, e outra, tem certeza? Isso não é, você não está imaginando? Então eu cresci uma criança que, apesar do teatro, apesar do que eu fazia fora, ninguém me conhecia, a Rogéria. Ninguém sabia o que eu passei, ninguém sabia das tristezas que eu vivi embaixo de uma coberta no meu mundo, faz de contas, imaginando o que eu poderia ser da minha vida. Então, eu, de certa forma, com as informações da sociedade, eu acabei tomando para mim como culpa. Eu fui a culpada, eu permiti. Eu tive relações sexuais. Infelizmente, uma coisa comum, né? Aquela coisa de culpar a vítima. Nós vamos voltar a esse tema depois do intervalo. Rogéria, iniciando o nosso segundo bloco, eu queria que você prosseguisse na resposta a essa pergunta do que significava o HTA desse seu sobrenome. Então, como eu estava falando, devido a essas séries de abusos não tratados, não ouvidos, não levado como deveria ser, eu tive uma sucessão, além dessas violências, que hoje é um estupro, né, um abuso vulnerável, eu tive o estupro aos 16 anos de idade, onde eu me fechei literalmente para o mundo.
E quando eu tive meu primeiro relacionamento, que é o meu filho mais velho, é o fruto, eu não consegui levar adiante, porque hoje eu estava legal, mas depois não me toque. Não me toque, eu não quero. E não consegui fazer com que o relacionamento fosse um relacionamento bacana, porque jovens e não entendia, não existia essa linguagem de hoje. Passou anos, fui trabalhar, fui estudar. Eu casei com uma pessoa que se dizia cristã, que queria ser pastor e tudo mais. Casou comigo consciente que eu não poderia ter filhos, que eu tinha uma gestação de alto risco que poderia morrer. Jogou fora o remédio, furou a camisinha, que hoje sabemos que é um crime. Engravidei de gêmeos, alto risco e quase morri. Tentou me matar, vítima de tentativa de feminicídio. Tive que fugir do estado em 2012, onde eu fui acolhida pelo Instituto Social Afro-Brasil. E a minha mente pensou o quê? Depois de tudo que eu passei, os homens são inimigos. Os homens são pessoas que só me fizeram mal. E quem deveria me proteger não acreditou quando eu tentei contar. Então, eu criei isso em mim. Só que a partir de 2012, quando eu tive essa convivência dentro do Instituto Social Afro-Brasil, onde eu me encontrei como uma mulher negra, onde eu me entendi como mulher, eu entendi que existem homens e existem monstros. E os homens que estão ao meu redor, que são meus amigos, que são os militantes que militam comigo, que é o meu esposo, que são os meus filhos, são homens que merecem ser totalmente amados. Daí surgiu o HTA, Homem Totalmente Amados, que foi uma maneira que eu encontrei de curar essas cicatrizes dentro de mim, além de tudo aquilo que eu faço na militância. Eu precisava ter um lembrete diário. Eu tenho um lembrete no braço que é um corte. Eu tenho um lembrete na virilha que são cortes. Eu tenho lembrete, cicatrizes na barriga de cortes, de frutos de violência. O que eu vou lembrar todos os dias para eu esquecer esses monstros e lembrar que nem todos os homens são iguais? Olhar para os meus filhos, olhar para os meus amigos, olhar para as pessoas ao meu redor e lembrar que esses são homens totalmente amados. São homens que transmitem amor. São homens que não merecem o meu desprezo, o meu repúdio e nem a minha mágoa. Daí surgiu esse HTA. Você considera, então, que ter superado esses traumas, que são residentes realmente muito traumáticos, muito repetidos ao longo da sua vida, você conseguiu superar isso? Então, eu costumo dizer que a palavra superação, para a vítima, a gente entende assim: ou tô sofrendo, larga esse marido que te bate, alguém superou. Parece que é uma mágica que não vai acontecer pra gente. Então eu penso assim, superou, eu gosto sempre de explicar, superou não é eu acordar hoje e falar, nossa, minha vida é mágica, tá tudo para trás, eu vou conseguir. Porque apesar de em 2012 eu ter começado a minha vida do zero, do nada, com 2 crianças de 1 ano de idade, um adolescente, ter que refazer a vida, fugir de violência por diversas vezes, eu tive que recomeçar e falar, opa, aquela não é a Rogéria que eu quero ser. Eu quero ser a Rogéria criança lá atrás, que eu sonhei em realizar os meus sonhos. Então, eu penso que a superação é diária, porque tem dias que eu acordo, eu não quero olhar no espelho, eu não quero nem levantar. Mas eu tenho a motivação de... Existem crianças passando por isso que eu passei. Existem mulheres presas nisso que eu passei. Existem mulheres que querem sair do casamento e a mãe está dizendo, todos os homens são iguais. Você só vai mudar de homem. Não, nem todos os homens são iguais. E violência é violência. E qualquer situação de violência psicológica ou física, você tem que se afastar. Então, como ajudar essas mulheres? Através da minha história, através da minha experiência e através daquilo que eu consegui lutando. Não digo para elas que, olha, eu me formei nisso, eu trabalho nisso, eu sou nisso. A superação e o empoderamento dessa mulher pode ser, aprendi a fazer uma unha e é assim que eu sobrevivo, e é assim que eu me sinto mulher, e é assim que eu me sinto alguém. Eu me sinto um ser humano. Porque esses tipos de violência faz com que a gente se sinta tão nada que a gente não consegue reagir. A gente não quer reagir e a gente não quer sair dali. Se o agressor matar a gente, para a gente é um favor, que acaba com o sofrimento. Então, a minha superação ela é diária. Quando eu estou numa palestra, quando eu estou num projeto social, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu consegui, você não está sozinha, você também vai conseguir. Isso, para mim, é uma superação diária.
Do ponto de vista de estudos, o que você, para onde você avançou? De 2012 para cá, consegui uma bolsa de estudo no Senac 100%, fiz técnica de segurança do trabalho e no canteiro de obra eu descobri que eu não queria ser chamada de gostosa, de delícia, que aquilo não era para mim, esses tipos de violência. Fiz jornalismo, mas não é o que eu posso fazer, que eu queria aí mesmo subir morro, operação e estar lá no meio, e eu tenho 3 filhos, eu não posso morrer hoje. Sou juiz arbitral, fiz RH, fiz vários cursos de especialização a partir de 2013 na Educafro, quando a gente fez um manifesto contra a Fashion Week, pela inclusão do negro na passarela onde não tinha, e a gente entendeu, vamos montar uma agência de negro? Tá ok, mas uma agência pode bater no sistema? Pode cobrar o governo? Como a gente pode lutar por um todo e não só por um pouco de gente que tiver acesso a essa agência? Foi daí que surgiu a ideia de ativar o Sindicato dos Modelos, mas de 2013 a 2019 estudando Justiça Cidadã, todos os cursos de UERJ que aparecia, 0800 para aquele grupo, para entender o que é direitos, o que é homofobia, o que é gordofobia, o que é ideologia de gênero, o que é transfobia, o que uma mulher trans tem de uma mulher cis, por que uma mulher trans não pode desfilar a passarela uma veste feminina, por que ela tem que virar caricatura, por que ela tem que estar hipersexualizada ou objetificada, por que a mulher negra, plus size, não está vendendo noiva, não está vendendo uma peça executiva, mas está nua, hipersexualizada. Por que o negro tem que raspar o black quando o não negro não tem nenhum tipo de exigência quando chega numa agência? Por que essas coisas acontecem? Tem um negro chegar no sindicato falando que passou numa agência que pediu para ele afinar o nariz, tirar a bochecha, fazer um procedimento, quem sabe vai ser aceito no cash. Então, a gente começou a trabalhar e estudar todo esse conteúdo, todo esse contexto que é político, sim, porque a gente está numa política de extermínio à população negra, de uma exclusão e em favor da mídia no sentido de já coloquei 3 negros, então eles não têm mais o que reclamar. E não, a gente é a maioria da população e a gente quer uma equidade no cash. Porque se a gente está em casa e a gente vai comprar, por que a gente não pode estar lá usando a nossa imagem para divulgar um produto ou marca? E através desses estudos, dentro do CIAM, que é o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, eu pude perceber que a violência não é só agressão, não é só um casal. É uma mulher negra que falou, não olhou e falou, vou me prostituir. Porque é uma profissão regulamentada por lei. Mas é diferente eu sair da minha casa e falar, quero me prostituir, é o que eu escolhi, do que eu olhar uma plaquinha dizendo, agência de modelo. Eu já fui excluída, não tive oportunidade num país racista, então qualquer plaquinha que diz, vem aqui a oportunidade para você plus, negra, trans, eu vou. E se essa pessoa for uma pessoa que esteja conceituada e ramificada em vários espaços, falar, vamos num espaço erótico, tira a roupa, se pinta e passa a mão no corpo, eu vou fazer. A pessoa está credibilizada, está com credibilidade, está ali validada. Então, ela está me dizendo que é moda e que eu vou viajar para fora do país que tem um olheiro ali, eu vou estar. Então, através de todos esses estudos do conhecimento da lei, o racismo recreativo, sim, que eu pegar pessoas negras, trans e plus e expor ao vexatório, ao ridículo de estarem sempre nuas, expostas, hipersexualizadas, em ensaios ou espaços que levam à pornografia. E eu não digo a pornografia só da penetração, mas a exposição é um racismo recreativo. Então, por que não a gente sentar agora nosso corpo negro em uma cadeira, em uma posição que pode lutar por direitos conforme a Constituição, através do Ministério do Trabalho e do governo, por que a gente vai sentar ali e fazer uma convenção e lavar as mãos? Mas o negro, a gente precisa sim, e dizer, o negro quer ser modelo profissional, conforme a CBO 3764, e sua família, que é federal e reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho. E o que é exatamente a HTA Beauty Fashion Brasil? A HTA Beauty Fashion Brasil é o projeto social
que eu idealizei e que o Instituto Social Afro Brasil, agora abraçado pelo Instituto Social Black Brasil, me ajudou a concretizar. A gente tem projetos de moda, passarela, fotografia, inclusão social. A gente consegue levar as pessoas para espaços sérios, parceiros sérios para desfilar, fazer catálogo, sair de dentro da periferia e acessar espaços como bibliotecas, teatros, espetáculos, acessos que eles nunca teriam ido antes. Através do espaço eles conseguem ir de cabeça erguida, mesmo que esteja vestido dos pés à cabeça, de R$10 entrar de cabeça erguida, porque está ali a convite. Então, a gente criou esse projeto. Mas o que é o projeto em si? É cidadania, Lei 10.639, sim, lutar contra a homofobia e colocar na cabeça não só dos alunos, mas dos pais a responsabilidade de não entender que, mas eu já estou muito velha ou velha para isso. Não, vamos começar de agora. Vamos entender agora que se você não tiver uma base, se você não souber o que é a Lei 10.639, se você não souber o que é construção social racista desse país, você vai entrar em espaços, agências, falsos produtores, falsas agências, ser usado, ser humilhado, passar pelo vexatório, pagar para trabalhar, ser explorado financeiramente e não vai entender que existe um caminho. É mais longo, é mais difícil, é cruel, mas você tem condições de chegar sem passar por esse tipo de humilhação, esse tipo de violência contra os corpos negros. Eu queria estamos já chegando ao final, mas uma resposta bastante concisa. A gente tem visto um crescimento, pode não ser o ideal, mas do número de modelos negros que aparecem nas revistas, revistas de moda, que a gente vê em desfiles na passarela. Melhorou, mas o que falta ainda? Rapidinho. Falta ainda, eu acredito no coletivo, instituições. O Singimoda está aqui e fala para todos os coletivos e todos os movimentos negros. Venham com a gente. Existe uma lei parada que obriga 50% dos negros nos castings. Então, vamos fazer parte juntos. Uma andorinha não faz verão. E eu acredito que quando um todo entender que um sindicato tem poder de ter uma convenção coletiva com poder de lei, tem poder de ter acesso a esses espaços, é vir junto. Falta entenderem que o negro é, sim, não diferenciado. Não somos iguais, porque se fôssemos iguais, não teríamos que lutar por inclusão. Mas que a gente tem direito e tem capacidade, sim, de trabalhar profissionalmente. E essa luta tem que ser de todos. Independente de ser moda, advogados, jornalistas, independente de que seja ser negro, tomar posse nessa luta. Rogéria, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso. Você tem ainda, com certeza, muitas realizações pela frente e, com isso, nessa visão coletiva de contribuir para o conjunto, não apenas das mulheres, mas da população negra. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade também.